a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início ao Nordeste Export Fórum Regional de Logística e Infraestrutura Portuária. Estamos transmitindo direto de São Luís, no Maranhão, para todo o Brasil e exterior. Por conta da pandemia, o nosso público é reduzido aqui em São Luís e estamos seguindo todos os protocolos sanitários. Agradecemos a participação e audiência aqui no Maranhão e a você que nos acompanha online em todo o Brasil e também no exterior. Os nossos próximos eventos serão Santos Export, dias 23 e 24 de agosto, no Guarujá, em São Paulo. O Sul Export, dias 30 e 31 de agosto, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E o Brasil Export, dias 28 e 29 de setembro, em Brasília. Todos estão convidados. Vamos dar início ao primeiro painel do Nordeste Export. Este painel será totalmente online. Rodovias Mais Brasil é uma parceria do Brasil Export com a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e o tema será Inovações no Setor de Transporte. O moderador, teremos o senhor Marco Aurélio de Barcelos Silva, presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Como debatedores, o senhor Alessandro Reichert, diretor de Transporte Rodoviário Substituto no Ministério da Infraestrutura. Também o senhor Ismael Trinks, diretor do Departamento de Transporte Ferroviário do Ministério da Infraestrutura. E o senhor Luciano Lourenço da Silva, diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Projetos Especiais do Ministério da Infraestrutura. Todos sejam bem-vindos. Com a palavra, o senhor Marco Aurélio de Barcelos Silva. Bom dia, seja bem-vindo ao Nordeste Export. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado a todos. É uma honra poder fazer parte desse painel e recepcionar aqui 3 importantes profissionais do Ministério da Infraestrutura, 3 amigos com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar ainda, quando integrava o governo federal, e que têm feito uma revolução em termos
de investimento na infraestrutura brasileira. O objetivo do nosso painel é capturar especialmente as informações que cada um dos três aqui presentes tem em relação a novos investimentos, a novas tecnologias, a novas metodologias, a inovações que têm sendo sedimentadas pela política da SNTT, pela política do Ministério de Infraestrutura, não só no modal rodoviário, mas também no modal ferroviário. E para conduzir esse nosso diálogo, né, na realidade, o nosso propósito aqui é poder ter uma conversa franca, uma conversa dinâmica, né, eu vou me permitir reproduzir ou compartilhar com os meus colegas algumas perguntas para guiá-los, né, na explanação que cada qual tem em relação à sua área de expertise. Mas, sem dúvida alguma, é importante a gente já deixar na largada registrado que nós vivemos hoje uma importante onda de novos investimentos privados em infraestrutura. A política de concessões do governo federal, ela tem uma força, uma envergadura sem precedentes. E nós estamos diante da possibilidade de realmente implementar relevantes, importantes transformações na forma como as pessoas transitam, circulam, são transportadas, na forma como as cargas do Brasil circulam, transitam e são transportadas. O que nós vamos ver a partir de todo o esforço que tem sido empreendido pelos profissionais que aqui estão, pelo nosso ministro de Infraestrutura, é um novo patamar de competitividade a ser alcançado pelo Brasil. Essa é a grande expectativa que nós temos e, infelizmente, nós sabemos das dificuldades orçamentárias pelas quais o nosso país vem passando, de maneira que não há como nós falarmos em investimentos em infraestrutura, senão por meio da participação privada, senão por meio da política de concessões. Nós acreditamos que estamos no caminho certo e que os projetos que vêm sendo modelados, que já estão contratados, eles mostram a melhoria da qualidade, a melhoria da segurança, o maior conforto para os respectivos usuários e um efeito de arraste econômico relevante. Diga-se de passagem, em face da crise que foi perpetrada pela Covid, nós não tenhamos dúvidas de que o investimento na infraestrutura se consagra como uma das saídas. Esse era apenas um contexto, umas palavras iniciais que eu queria trazer aqui, mas voltando para os nossos painelistas, eu queria aproveitar a ordem aqui, se todos estiverem de acordo, de destinar, primeiro para o Luciano, nosso diretor de planejamento, algumas questões para que ele possa compartilhar conosco a expertise, os trabalhos que têm sido desenvolvidos pela respectiva diretoria. Na sequência, passo para o Alessandro, e finalmente para o Ismael Trinks, para nos brindar aqui com informações a respeito do setor ferroviário. Então, Luciano, te dando as boas-vindas, cumprimentando você, parabenizando mais uma vez pelo trabalho, pela competência, pelo dinamismo, pelo arrojo com o qual tem conduzido as políticas do Ministério de Infraestrutura. Eu queria focar aqui com você, Luciano, para que todos que estão nos ouvindo possam melhor compreender as iniciativas do MINFRA em relação à modernização nos transportes. Mais ainda, como é que a modernização de todos os modais, ela vem sendo pensada, ela vem sendo inserida dentro do planejamento de transporte terrestre do Ministério de Infraestrutura? Essa é a primeira pergunta que eu queria que pudesse suscitar a sua fala, e na sequência já vou te emendar mais um item que eu acredito que seria relevante que todos pudessem ouvir. Naquilo que nos interessa para a BCR, que é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, aquilo que diz respeito à modernização das rodovias, fazendo agora um zoom para o setor rodoviário. Quais as principais ações em execução que merecem destaque? São essas as duas questões, Luciano, que eu queria propor para a gente iniciar a nossa fala. E, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, Marco Aurélio. Um bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui nesse evento. Agradeço de antemão o convite aí da
pessoal da Brasil Export, por meio da Nordeste Export, poder participar e trazer um pouquinho desse trabalho tão importante que está sendo feito aqui pelo Ministério da Infraestrutura, né? Dou um bom dia também aos meus colegas aqui do Ministério, Ismael e Alessandro, e já indo direto à sua resposta, à sua pergunta, Marco, o planejamento ele é fundamental nas nossas vidas, né? Tudo que você vai fazer, quer seja na sua vida pessoal ou profissional, se você tem um planejamento bem feito, isso é meio caminho para o sucesso, né? E aqui no Ministério a gente tem prezado muito isso, né? Ou seja, um foco muito grande no planejamento. O Ministério da Infraestrutura tem se destacado pelas suas entregas, pelas suas ações, e grande parte dessas entregas e desse sucesso, ele deve-se a um planejamento estratégico extremamente estruturado e alinhados às políticas e diretrizes do setor, né? Então, a gente conversa muito com os atores, com os interlocutores, com os usuários, a gente faz muitas parcerias técnicas, a exemplo do que a gente tem feito com a BCR, perdão, né? E isso tem contribuído muito para as nossas entregas. E permite um alinhamento de vários setores, tanto interno ao Ministério, quanto fora do Ministério. E quando eu falo em setores, eu não estou me limitando às nossas vinculadas, tais como as agências de regulação, a NTT, a ANAC, a ANTAC, a Aldenit, a Empresa de Planejamento e Logística, a EPL, a Infraero, a Valec, mas também o próprio setor produtivo, o pessoal das indústrias, os usuários, ou seja, a gente tem ouvido cada um dos principais atores de cada tema que a gente aborda. Então, quer seja infraestrutura, quer seja transporte de carga, quer seja transporte de passageiros, né? E a gente percebe que a modernização, ela é uma das diretrizes de todos os atores do setor, né? E o Ministério tem procurado isso, ele tem procurado alinhar e concatenar suas ações aos diversos níveis de planejamento aqui no âmbito do governo federal. Então, nós temos uma política nacional de transportes, que ela é a nossa base maior, por meio dela está sendo desenvolvido o Plano Nacional de Logística, o PNL, que por sua vez está alinhado com o planejamento integrado de transporte também, ou seja, não se faz planejamento de transporte com caixinhas isoladas, e sim tratando a intermodalidade com todas as suas conexões necessárias, e o Plano Setorial de Transporte Terrestre, que está se desenvolvendo também. Há exemplos que já existem em outros setores, tais como o da aviação civil e o portuário. O Ministério tem investido seriamente no desenvolvimento de um Plano Setorial de Transporte Terrestre, para que nós possamos, além de alinhar todos esses planos e planejamentos que eu citei aqui, nós tenhamos mais eficiência nos nossos programas, ações e iniciativas. Eficiência é essa que é cada vez mais importante, porque, muito bem destacado por você, o dinheiro público ele está cada vez mais restrito e assim o será. Então, a gente tem que contar com a parceria com a iniciativa privada e naquilo que cabe aos recursos do OGU, nós temos eficiência na sua aplicação. Então, essa modernização dos transportes, assim como você falou, o Ministério traz isso para dentro do seu planejamento, para que isso possa nortear nossos programas, ações, as iniciativas, e também contemple vários aspectos dos transportes. Então, nós temos que modernizar a nossa regulação, nós temos que modernizar as nossas infraestruturas, quer seja por meio de obras públicas ou estudos de concessão, e abarcando também a construção, a manutenção e a operação, né? Uma coisa que é bem marcante desse governo também, porque quando se fala em infraestrutura, só pensa-se em obra, né? Mas não, na verdade, nós temos essas fases de manutenção e operação que também são muito importantes para o setor. E extrapolando a parte de infraestrutura, contemplando também a parte do transporte rodoviário de cargas e de passageiros, tanto de ferrovias quanto de rodovias, né? Já passando aí à segunda parte da sua pergunta, quais as ações do MINFRAS relacionadas à modernização de rodovias? Tem várias ações aqui dentro, mas eu vou destacar e vou me ater a duas principais. Uma é o Programa de Modernização das Rodovias Federais, que é o Inova-BR, que ele foi estabelecido por meio de uma política pública materializada numa resolução do CPPI,
a resolução número 150 de dezembro do ano passado. Depois, um decreto do nosso presidente da República, em março, ratificou essa política pública, e recentemente, agora em abril, uma portaria do Ministério da Infraestrutura estabeleceu as diretrizes para esse programa, não querendo usar bordão, mas inovador, que é o InovaBR. As ações dentro do InovaBR, elas estão categorizadas em 3 grandes eixos. Um eixo destinado à segurança viária, à fluidez e outro à tecnologia. Então, perceba que é um programa que, pela primeira vez, ele extrapola os limites de obras. Ele trabalha realmente com objetivos estratégicos de redução de acidentes, redução do número de mortes, redução da severidade de acidentes, com melhorias dos nossos gargalos logísticos, trabalhando em pontos críticos para melhorar a fluidez com isso, reduzir o custo de transporte, melhorar a vida dos nossos usuários, pois um tempo que você perde em congestionamento ali é um tempo perdido, é um tempo produtivo ali que se perde, né? Em relação à segurança viária, a meta do programa, conforme eu já falei, é reduzir o número de acidentes, a severidade, trazer maior segurança para os nossos usuários e também contribuir para a redução desse custo dos acidentes, que é um custo muito grande para o Estado. O ano passado, o IPEA ele soltou um estudo e ele pegou todos os custos com os acidentes de transporte rodoviário de 2007 a 2018, atualizou pelo IPCA e, pasmem, chegou na ordem de 1,6 trilhões de reais. Então, é um custo muito grande. O InovaBR, por meio de algumas iniciativas, quer reduzir esse impacto dos acidentes na nossa economia e nas nossas rodovias. Então, algumas das iniciativas é o IRAP, que é uma metodologia internacional de classificação de rodovias, ou seja, uma metodologia em todo o mundo, onde as nossas rodovias serão classificadas de acordo com o perigo que ela traz para o usuário, e ela é classificada de 1 a 5 estrelas, sendo as 5 estrelas as melhores rodovias. Então, a gente consegue, por uma base uniforme, por uma metodologia mundial, classificar as nossas rodovias e fazer um plano de investimentos para melhorar as seguranças nessas rodovias. Uma outra iniciativa que também está sendo fomentada pelo governo federal é a construção de áreas de escape, né? Aquelas popularmente chamadas caixas de brita, que fornecem aos veículos uma oportunidade. Então, instaladas em pontos estratégicos da rodovia, veículos, principalmente de carga, que têm algum problema em seu freio, algum problema mecânico, tem nessa área de escape uma oportunidade de sobreviver. É uma experiência que nós já estamos vivendo em algumas rodovias nossas, tem dado resultados extremamente positivos, e até o final do ano a gente deve ter já a execução dos primeiros projetos dessas áreas de escape. Sinalização também, vamos atuar na sinalização vertical e horizontal das nossas rodovias, melhorando aí, contribuindo não só para a fluidez, mas principalmente para a segurança. Para isso, também estamos desenvolvendo programas de sinalização viária, tanto para as nossas rodovias sob concessão, quanto aquelas administradas pelo DENIT. Reduzir as intervenções em níveis nas nossas rodovias, cruzamentos, retornos em níveis, que são tão perigosos, principalmente quando se trata de transporte de cargas, colocar aí travessias mais seguras, né? Instalar terceiras faixas e faixas adicionais para reduzir números de acidentes. Então, aqui também é uma ação que contribui tanto para a fluidez quanto para a redução de acidentes. Melhorar a eficiência da nossa iluminação, né? Tanto em termos da própria luminosidade quanto dos sistemas, colocando sistemas de LEDs que gastam menos energia, são uma técnica mais sustentável. E a iluminação também, ela se demonstra muito eficiente na redução de acidentes, principalmente em travessias urbanas e dispositivos de cruzamentos nas nossas rodovias, né? Estamos trabalhando em conjunto com a IRAP com o conceito de rodovias que perdoam, ou seja, são aquelas rodovias que dão a oportunidade ao usuário de errar e não pagar com a vida, não pagar com ferimentos graves, né? São, por exemplo, desobstrução de faixas de domínio, colocação de postes colapsíveis, ou seja, iniciativas realmente modernas que tragam mais seguranças para os nossos usuários. E, por fim, dentro de segurança também, eu até estabeleço a segurança pública, porque nós vamos investir também, por meio do pilar de tecnologia,
na ampliação e no aprimoramento do nosso monitoramento das rodovias. E dentre essas ações está o compartilhamento de imagens com órgãos de segurança pública, trazendo mais seguranças para os nossos usuários das nossas rodovias, diminuindo não só questões de roubo de carga, de intervenções marginais nas nossas rodovias, mas também permitindo até o socorro mais rápido quando ocorre algum acidente, né? Em relação à fluidez, que são fundamentais para reduzir os nossos custos logísticos e diminuir esse tempo parado, melhorando a qualidade de vida dos nossos usuários, são obras de adequação e ampliação de capacidade, obras de melhoria nas travessias urbanas, tratamento de pontos críticos que já estão sendo detectados tanto pelo DENIT quanto pelas concessões de rodovia, né? E melhorar as ferramentas de operação e sinalização, colocar mais painéis de mensagens variáveis, colocar câmeras com detecção automáticas de acidentes também, né? E, por fim, uma coisa bem interessante que está muito marcada nessas nossas ações de modernização de rodovia, que até então, acredito que seja inédita no país, um programa que ele tem muita dedicação à tecnologia, a melhorar a nossa conectividade nas nossas vias, melhorar a comunicação nas nossas vias e, com isso, aprimorar os serviços prestados, né, principalmente nas rodovias concedidas ao usuário, isso se traduzindo em mais segurança, um serviço de mais excelência prestado aos nossos usuários. Afinal de contas, nossos usuários estão cada vez mais rigorosos, querendo um tratamento cada vez mais de excelência, né? Algumas ações, bem rapidamente, que eu acho que eu já estou me alongando muito aqui. Em termos de tecnologia, a gente vai promover uma modernização dos contratos atualmente existentes, das concessões existentes, para que esses contratos possam abrigar modernizações que estão vindo nos novos contratos de concessões, diminuindo a distância entre um contrato e outro. Não é crível você acreditar que um contrato de concessão com 25, 30 anos de duração não precise ser aprimorado e modernizado ao longo do tempo. E no que se refere à tecnologia, então nem se fala, porque a nossa tecnologia ela representa um avanço muito rápido, né? E nós temos que trazer esses avanços para os nossos usuários. Em pesquisa que nós fizemos no ano passado, junto aos nossos usuários de rodovia, a questão de conectividade nas nossas rodovias foi o item mais lembrado pelos usuários, né? Modernizar a regulação e regulamentação na mesma esteira dos contratos de regulação, colocar sinais de Wi-Fi, 3G, 4G e até 5G nas nossas rodovias. Então, nós já estamos com alguns projetos em andamento em parceria com as concessionárias de rodovias e com as operadoras de celulares, e também o Ministério das Comunicações, por meio da Anatel, está em vias de lançar o edital 5G e que ali prevê cobertura de 100% da nossa malha federal. Então, a gente tem logo em intervalos de prazo aí de curto, médio e longo prazo, as nossas rodovias estarão todas conectadas. E com isso permitir que todas essas ferramentas tecnológicas que a gente já vê em outros setores sejam utilizadas nas nossas rodovias, por meio de aplicativos específicos, por meio de uma comunicação direta, usuário-operador, usuário governo federal, né? Free Flow está vindo aqui também, que além de promover uma justiça tarifária, também vai permitir uma grande tecnologia nas nossas rodovias, uma vez que junto com o Free Flow, a tecnologia está toda concatenada, toda harmonizada com a pesagem dinâmica também, né? Então, o Free Flow, a pesagem dinâmica está vindo, eu já falei da iluminação de LED, a utilização de drones no monitoramento e supervisão de rodovias e de obras, compartilhamento de informações dos CCOs, inclusive com a segurança pública, utilização de técnicas sustentáveis, a questão de veículos autônomos e elétricos também faz parte desse programa de modernização, e a questão do BIM e da certificação que também está vindo aí junto nesses projetos. Em relação à modernização de rodovias, seria isso. E para finalizar, tem ações também de modernização nos serviços, por exemplo, no transporte rodoviário de carga. O governo também, por meio do decreto 10.702, agora de maio desse ano, instituiu o programa Gigantes do Asfalto, que é um programa de incentivo ao transporte rodoviário de carga, onde, por meio de ações em 3 eixos, infraestrutura, regulação e serviços,
incentivos e qualidade de vida, também vamos trazer a modernidade para dentro do transporte rodoviário de cargas. Isso tem impacto na vida direto dos caminhoneiros, das empresas das transportadoras e para os usuários da rodovia, inclusive da infraestrutura da rodovia. Então, rapidamente, algumas iniciativas mapeadas dentro dos gigantes do asfalto, a atualização e alteração do métodos e critérios de pesagem, inclusive com alterações dos limites máximos permitidos. A gente já tem a medida provisória 1050 tramitando no Congresso a respeito disso. O documento de transporte eletrônico, que é a medida provisória 1051, que também está no Congresso Nacional, será uma revolução em termos de desburocratização do nosso transporte rodoviário de carga, a implementação de pontos de parada e descanso nas rodovias, inclusive com parceria com as concessionárias de rodovia, o InfraBR, que é um aplicativo de serviços do Ministério da Infraestrutura, que já existe há mais de 2 anos e está sendo aprimorada cada vez mais, onde essa interface usuário-governo, usuário-rodovia vai se materializar por meio do InfraBR, também uma iniciativa de tecnologia. Várias questões sobre combustíveis estão sendo tratadas, ações de segurança viária, ações de saúde e bem-estar para os caminhoneiros, que também têm um impacto direto nas seguranças nas nossas rodovias, né? E além de ações de bancarização para o transportador autônomo, de financiamento para as empresas. Então, perceba que não são poucas as iniciativas que nós temos de modernização para o transporte terrestre. No caso aqui, tanto da infraestrutura, ligado à manutenção, operação, quanto também à prestação de serviços como um todo. Marco, espero ter atendido aí a sua expectativa quando você dirigiu a pergunta, e muito obrigado. Sem dúvida, Luciano, eu acho que fica evidenciado o conjunto robusto de iniciativas que vêm sendo conduzidas, tanto para ampliação em termos quantitativos da nossa infraestrutura, quanto a ampliação em termos qualitativos, a qualidade que se quer trazer para os projetos. E há alguns pontos interessantes da sua fala que eu acho que valeria a pena destacar. O primeiro deles, questão atinente ao planejamento. Acho que, finalmente, essa é a tônica que o Ministério da Infraestrutura tem dado. Finalmente, nós passamos a enxergar investimento em infraestrutura, uma política de atração de investimentos, de mobilização de recursos públicos também para investimento em infraestrutura, como algo alicerçado naquela famosa tríade das políticas públicas que os governos costumam dizer. A que tríade eu me refiro? Segurança, saúde e educação. Então, todo mundo que tem a pretensão de assumir um cargo de gestor público sempre diz, eu vou dedicar os meus esforços para a saúde, para a segurança e a educação. E o que a gente percebe é que essa tríade se faz somar agora com a infraestrutura. Então, a infraestrutura, ela está alicerçada como uma política pública essencial, fundamental. E é necessário que ela permeie e perpasse vários governos. Dito de outra forma, eu já testemunhei esta fala do próprio ministro Tarcísio, a ideia é que não se fale em infraestrutura como uma política deste ou daquele governo, mas que a infraestrutura seja uma política de Estado. Para que isso aconteça, a infraestrutura seja uma política de Estado perene, que funcione, é imprescindível a gente falar de planejamento. Daí a importância de todas as iniciativas que você mencionava. E o planejamento, às vezes, ele fica esquecido. As pessoas não dão valor ao planejamento. As pessoas querem que se faça as obras, que se corra atrás da solução dos problemas, mas sem empregar a inteligência e sem empregar uma visão de longo prazo. O PNL, Plano Nacional de Logística, é um grande farol nesse sentido, porque ele sinaliza de forma muito clara o que são investimentos imediatos, investimentos de médio prazo, investimentos de longo prazo. Isso permite que toda a sociedade tenha uma expectativa mais concreta de como a infraestrutura ela vai ser transformada nos próximos anos. Então, o planejamento, sem dúvida alguma, é um dos vetores para que a gente possa trazer mais competitividade para o nosso país e fazer com que os usuários, a sociedade em geral, Luciano, possam se beneficiar de todas as vantagens que você colocava. Diga-se de passagem, o Brasil está, sem dúvida alguma, rumando para ser o maior programa de concessão de rodovias do planeta, talvez perdendo apenas para a China. Nós vamos, nos próximos anos, duplicar, refazer, em termos numéricos, concessões vis-à-vis tudo aquilo que a gente já implementou nos últimos 25 anos.
A gente tem aí condições de alcançar 50 mil quilômetros de rodovias concedidas nos próximos anos. É um número acachapante, é um número expressivo, e não há dúvidas de que sem o planejamento é impossível que esse resultado seja alcançado. E eu dizia que, para além do elemento quantitativo de mais projetos, os projetos eles têm embarcado novas tecnologias, novas metodologias, e com essa deixa, em relação à melhoria que a gente pode ter nos projetos, eu queria já passar a palavra para o Alessandro Richard, que é o nosso diretor de transporte rodoviário no Ministério de Infraestrutura. E para você, Alessandro, eu também queria dirigir duas perguntas, para que você pudesse compartilhar conosco a sua visão e que o Departamento de Transporte Rodoviário vem feito no Ministério de Infraestrutura em relação a esses dois questionamentos. O primeiro deles, queria que você pudesse, tanto quanto possível, agregar mais dados da fala do Luciano em relação às inovações que a gente tem experimentado nesses novos projetos de concessão que estão por vir. Então, se tem falado tanto em novas concessões, duplicação do portfólio de projetos que a gente tem, o que tem realmente, o que o usuário vai ganhar lá na ponta? Quais são as melhorias e como isso interfere na sociedade? E também não posso deixar de falar, e essa será a segunda pergunta, sobre esse desafio que a gente tem experimentado em relação à ausência de recursos públicos para o investimento. Ele ainda continua. A gente vê severos esforços, não só do governo federal, mas dos governos de nível subnacional, dos estados, dos municípios, para regimentar recursos públicos e aplicar no âmbito de projetos de infraestrutura. Mas diante dessa escassez, quais soluções, vêm sendo pensadas no âmbito do Ministério de Infraestrutura para garantir a segurança viária nas rodovias que se utilizam de recursos públicos? Como é que vocês estão pensando a solucionática para essa problemática relativamente aos ativos que não são concedidos, que ainda são geridos pelo DENIT? Por favor, Alessandra, a palavra é toda sua. Obrigado, Marco. Bom dia aos colegas do Ministério da Infraestrutura e a todos que nos acompanham nesse evento. Agradeço também a organização do Nordeste Export por dar essa oportunidade à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres de falar sobre um tema tão importante, que é a inovação no âmbito da infraestrutura e do serviço de transportes terrestres. Então, só corroborando inicialmente aqui com a fala anterior aqui do diretor Luciano Lourenço, com a fala do próprio Marco Aurélio, sim, o Ministério tem uma estratégia de transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. Acreditamos que esse é o caminho principal para a gente enfrentar essas dificuldades orçamentárias, que não são novidade no Brasil, é uma tônica da nossa própria organização. E, nesse sentido, temos promovido alguns leilões. Esse ano já tivemos a transferência dos ativos da 153, 414-080, Goiás-Tocantins, um projeto bastante interessante aqui no Centro-Oeste. Tivemos também um leilão na região norte, que foi a 163 Pará, e também temos aí no pipeline para licitar ainda esse ano os projetos da 381, 262, Minas e Espírito Santo, e na nova concessão da Nova Dutra, que seria o trecho talvez mais relevante, mais estratégico do país, que une Rio de Janeiro e São Paulo. E no âmbito de todos esses leilões, e mais de todos que vão acontecer no ano que vem, como bem pontuado por Marco, a ideia é ter realmente um aumento significativo na malha concedida federal, e a gente vê iniciativas similares também no âmbito dos estados, da federação. E nessa esteira, a gente tem uma preocupação grande em garantir que, além de que a gente consiga transferir esses ativos para a iniciativa privada, mas também que a gente garanta a qualidade e a efetividade desse programa de concessões. E para isso, tem sido trabalhado uma série de inovações, de mudanças no modelo regulatório que esses contratos, essas concessões adotam. Então, eles têm aqui algumas dessas novidades, algumas já estão aí, como ocorreu no leilão da 153, outras estão sendo preparadas para os próximos leilões, mas que eu entendo que seja pertinente expor um pouco para todos os interessados, para a sociedade, o que a gente tem para agregar nesse modelo regulatório. Então, primeiramente, eu gostaria de destacar aqui uma inversão de modelo de concessão. Usualmente, o governo federal fazia leilão por meio do mecanismo de menor tarifa. É elevada uma tarifa teto, calculada com base nos estudos, aos licitantes, e os licitantes apresentavam suas propostas, e quem apresentasse a menor tarifa seria concessionário selecionado para ser parceiro nesse projeto longevo, aí, muitas vezes extrapolando prazo de até 30 anos de concessão. Então, a primeira inversão que se deu, fruto do amadurecimento do setor e das lições aprendidas pelo governo com relação a contratos anteriores, foi de se promover um modelo que a gente chama de híbrido,
promovendo, então, uma limitação no deságio que pode ser ofertado pelos licitantes, como uma forma de preservar o projeto. Em que sentido? Para que se garanta que o projeto gere receitas suficientes para cobrir os custos e que ele seja financiável, ou seja, que um parceiro importante no âmbito desses projetos, que é o banco que vai financiar com recursos, ele tenha conforto de que aquele projeto vai gerar receitas suficientes para que ele seja financiável, ele cubra esses riscos inerentes a um projeto de longo prazo. Então, essa é uma primeira inversão em que o deságio passa a ser limitado e temos a participação no valor de outorga, que serve meramente como um mecanismo de desempate caso o deságio máximo ofertado por 2 licitantes ou mais seja idêntico, seja igual, que é o limite. Então, é importante ressaltar também que boa parte desses recursos de desempate da outorga acaba ficando dentro do próprio projeto, né? Então, não necessariamente é um valor que vai ser destinado ao Tesouro, mas sim, para alguns projetos, a totalidade vai ficar dentro da própria concessão, por meio da conta vinculada, que eu vou falar na sequência, e para outros, um percentual relevante fica também dentro do projeto e serve também como um colchão de recursos para uma série de eventos possíveis no âmbito da vigência dessas concessões. Pegando esse gancho sobre recursos vinculados, esse também é uma inovação importante, que já está presente aí no contrato da 153, que foi licitado no último mês de abril. Nós temos aqui a figura de uma conta que fica vinculada aos projetos de concessão e um percentual da tarifa que é arrecadada é destinado a essa conta como uma forma de proteger o projeto do que a gente chama de solavancos tarifários, né, oscilações muito abruptas, que não são saudáveis aí para os usuários e nem para o próprio projeto. Então, esse mecanismo de conta vinculada, ele serve, por exemplo, como um mecanismo de proteção cambial para aumentar a atratividade dos nossos projetos para os investidores estrangeiros, né, que até então pouco participaram dos nossos leilões. A gente tem interesse de captar mais players internacionais para os nossos projetos. Nós temos um mecanismo também por meio das contas vinculadas para a proteção do risco de demanda, né? Então, para alguns projetos, peço desculpa pela interrupção. Temos um problema de conexão aqui no Ministério hoje. Então, se cair de novo, em segundos eu retorno. Temos, então, essa preocupação quanto ao risco de demanda em alguns projetos, especialmente aqueles que possam ter a concorrência, por exemplo, do advento ou da implantação de uma nova ferrovia ou de ampliações de ferrovias existentes. Então, essa concorrência intermodal também, a gente tem um olhar especial para garantir a atratividade do projeto frente a esse panorama de investimentos também em ferrovias, que o diretor Ismael vai poder falar um pouquinho na sequência. Então, vejo que essa também é uma inovação que traz segurança jurídica, traz previsibilidade e melhora a financiabilidade e a viabilidade desse projeto. São todas preocupações que o Ministério tem em garantir que esses projetos deem certo. Não adianta apenas passar o ativo para a iniciativa privada sem ter uma matriz de riscos e esses mecanismos todos para proteger o contrato e garantir que o usuário, no fim das contas, vai receber aqueles investimentos todos que foram contratados e os serviços que vão ser prestados pelas concessionárias. Dentre outros mecanismos que a gente pode destacar, estão aqui o DBT, que é um desconto tarifário para os portadores de tag, ou seja, a gente quer incentivar a arrecadação eletrônica de pedágio, né, tentando já num esforço, convergindo para o free flow, que eu vou falar um pouquinho na sequência, mas realmente de dinamizar a cobrança de pedágio e garantir maior fluidez na via. Então, temos um mecanismo de incentivo, que geralmente é de 5% de desconto para quem utilizar um tag para fazer a pagamento de pedágio, sem necessidade de paragem ali na praça de pedágio, e a arrecadação manual, que é bastante ineficiente e onerosa do ponto de vista dos custos operacionais e administrativos que as concessionárias arcam com essa modalidade de cobrança. Temos também o mecanismo de DUF, que é o desconto usuário de usuários frequentes. Essa é uma inovação importante que vem para beneficiar principalmente aquele usuário que passa naquele mesmo trecho todos os dias ou mais de uma vez por dia. Ele consiste num mecanismo em que a cada passagem dentro do mesmo mês, o valor que vai ser cobrado daquele usuário vai ser menor, vai ter um valor de redução que pode chegar no final, para algumas praças, alguns segmentos, em até 90% de desconto no valor do pedágio pago por aquele usuário. Então, essa também é uma demanda da sociedade que o Ministério recebeu e que tem endereçado no âmbito dos novos contratos de concessão. É um mecanismo bastante importante e é uma quebra de paradigma também.
Então, falando um pouquinho sobre o Free Flow, como o diretor Luciano Lourenço já antecipou, ele converge com o InovaBR. Aliás, quase todas as iniciativas que a gente tem adotado no âmbito desses novos projetos de concessão e também nas concessões vigentes estão ancoradas e estão muito casadas com essa iniciativa do InovaBR. Eu destacaria aqui o Free Flow. Temos já a previsão de instalação no âmbito das rodovias federais em 2 projetos nossos. Eu acho que o mais emblemático é esse projeto da Dutra, que vai ser licitado provavelmente no mês de outubro. Temos ali a previsão de um piloto, um teste, um experimento real com o Free Flow nas vias expressas ali entre Guarulhos e São Paulo. Então, realmente, está em fase de testes, é um modelo novo, exige uma série de regulamentações para que seja implantado de forma perene e aberta para todos os contratos vigentes. Essa é a intenção do Ministério, mas para isso temos que avançar na regulamentação, na definição do modelo de negócio, como que vai ser feita a cobrança, o que fazer com o usuário inadimplente. Então, existe até questões de trânsito envolvidas nessa modelagem, mas para o caso concreto da Dutra, já teremos esse experimento em que serão instalados os pórticos e os usuários com tag terão a cobrança proporcional pelo trecho que foi rodado, ou seja, a gente está trazendo justiça tarifária para os contratos de concessão e entendemos que esse projeto da Dutra era ideal para que a gente pudesse fazer esse primeiro experimento, no âmbito de uma concessão federal. E, em paralelo, seguem todas essas tratativas, inclusive com o apoio relevante da BCR, por meio de um acordo de cooperação técnica firmado com a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, em que diversos desses assuntos têm sido debatidos e soluções têm sido buscadas de forma conjunta, setorialmente, com a participação da ABCR, a qual agradecemos. Gostaria de falar também um pouquinho sobre o mecanismo de degrau tarifário, que também é um mecanismo de incentivo para que as concessionárias cumpram os contratos. Em que sentido? Temos uma tarifa diferenciada para pista simples e pista duplicada. Ao mesmo tempo que se traz um pouquinho de justiça tarifária, que aquele usuário que ainda não percebeu aquele investimento de duplicação, que é o mais relevante no âmbito da fluidez das rodovias, ele não vai ser onerado por isso. E temos também um justo aumento tarifário no caso da concessionária efetivamente entregar esses trechos duplicados ao usuário. Ou seja, ao mesmo tempo que se faz um incentivo para que o contrato seja cumprido, para que as concessionárias busquem isso no menor tempo possível, a gente preserva, de certa forma, a justiça tarifária para aquele usuário, para que ele não seja onerado por um investimento que eventualmente não venha a ser realizado, Seja por razões diversas, podemos ter entraves com licenciamento ambiental, desapropriação, mas o importante é segregar esse mecanismo de cobrança de forma que a tarifa tenha um degrau, um aumento, assim que o serviço, de fato, seja disponibilizado ao usuário, no caso das ampliações de capacidade. E, por fim, falando especificamente sobre o Inova, nós já temos a previsão do IRAP, essa metodologia de auditoria de segurança viária internacional, que vai vai permitir que a gente se compare as nossas rodovias com as outras do mundo inteiro, porque é uma metodologia que serve para qualquer rodovia do mundo inteiro e que traz as óticas não só do condutor do veículo, mas também do motociclista, do ciclista e do pedestre. A gente está trazendo isso para dentro dos contratos de concessão. Na própria modelagem das concessões já estamos adotando uma série de investimentos que resultam já de um primeiro levantamento de IRAP nos trechos que vão ser concedidos. Então, temos essa previsão, temos essa tecnologia embarcada dentro dos novos projetos de concessão e temos interesse, obviamente, que os contratos existentes também passem a adotar essa metodologia e tragam investimentos que são extremamente relevantes para talvez o aspecto que seja mais caro para o usuário, que é a questão de trafegar com segurança e de ter uma rodovia, como bem pontuou o diretor Luciano, que perdoa um eventual erro que seja cometido pelo usuário. Gostaria de destacar também que os novos contratos, eles prevêem áreas de escape, que são essas áreas de grande sucesso no âmbito das concessões federais. Algumas concessões da artéria já contam com esse aparato de segurança, que é para permitir que os caminhões que estejam com algum problema ali de freio, algum problema do carro estar desgovernado, tenham um lugar para fazer o amortecimento desse movimento e evitem acidentes que certamente seriam muito graves e poderiam levar vidas e causar sérios ferimentos a usuários muitas vezes inocentes e ao próprio condutor do veículo. Então, temos a previsão de áreas de escape, temos previsão de instalação de PPDs, que são esses pontos de parada e descanso para caminhoneiros no âmbito desse contrato de concessão, e que tem um viés
também de segurança pública, né, de promover um ambiente adequado para que aquele transportador faça a sua parada, cumpra suas horas de descanso previsto nos normativos e tenha qualidade de vida. Então, essa também é uma grande sinalização do Ministério da Infraestrutura para essa categoria que é tão importante para o país, para o escoamento das cargas. E, por último, temos também iniciativas de tecnologia, por exemplo, iluminação em LED no âmbito dos novos contratos de concessão. Inclusive, estamos estudando a iluminação em trechos de serra, que geralmente são trechos críticos de acidentes, então estamos avaliando essa possibilidade para ser trazida no âmbito dos novos contratos de concessão. Então, veja que estamos trabalhando, essas são só algumas, mas são uma série de inovações que permeiam aí esses novos contratos de concessão, tudo isso para garantir atratividade, segurança jurídica, financiabilidade, que é muito importante do ponto de vista da viabilidade desses projetos, e que, de fato, esses contratos sejam cumpridos, que os usuários paguem somente aqueles serviços que, de fato, foram prestados. Então, são uma série de mecanismos que foram desenvolvidos, e aí cabe também um destaque especial para a atuação de todo o Ministério da Infraestrutura, seja por meio da SNPT, quanto a Secretaria de Fomento e Parcerias, que são grandes parceiros na estruturação desses projetos, da ETL, que tem um papel muito importante na estruturação desses projetos, e da própria agência reguladora, a NTT, que vem sendo parceira e, com certeza, tem contribuído para melhorar a qualidade dos estudos e, consequentemente, o resultado esperado com todos esses projetos de concessão que estão sendo licitados. E já passando para a segunda pergunta, que o Marco havia endereçado, sobre essa preocupação em torno da ausência de recursos orçamentários para que a gente dê conta de fazer investimentos e de manter a malha rodoviária federal. De fato, essa é uma preocupação grande do Ministério da Infraestrutura, do DENIT, que é o nosso parceiro na execução desses empreendimentos com recursos públicos, e a estratégia do governo tem sido de concluir obras que foram iniciadas, para que elas passem a trazer um retorno para a sociedade, que todo aquele recurso que foi gasto anteriormente, ele finalmente gere um retorno, né? Para que não sejam custos afundados que foram gastos e não surtiram nenhum resultado para a sociedade. E no tocante à segurança viária e à manutenção das rodovias, é importante ressaltar que o DENIT também está preocupado e tem utilizado essa metodologia da IREP. Na verdade, o DENIT hoje ele é precursor dessa metodologia no Brasil, e já está trabalhando, já tem contratado o levantamento de IREP em toda a malha rodoviária federal sob sua administração. São mais de 58 mil quilômetros de rodovias, e boa parte dos trabalhos já foram iniciados, já foram feitos levantamentos da parte de survey, que é a primeira etapa do IREP, e a parte de codificação e de definição de plano de investimento são as etapas sequenciais que devem ocorrer nos próximos meses, até meados do ano que vem. Então, realmente, num cenário de poucos recursos, o empenho tem sido na transferência maciça de recursos à iniciativa privada, na conclusão de empreendimentos já iniciados, em ações de conservação e manutenção muito voltadas para essa questão da segurança viária, né, por meio da adoção dessa ferramenta. Desculpe pela interrupção novamente, mas por meio da adoção dessa ferramenta do IREP também em rodovias administradas pelo DENIT, e não somente no âmbito do nosso programa de concessões de rodovias. Então, Marco, agradeço as perguntas, eu acho que suscitaram alguns esclarecimentos bastante pertinentes para o setor e para a sociedade, e fico à disposição para eventuais complementações que sejam necessárias. Excelente, muito obrigado, viu, Alessandro? Muito elucidativa, muito completa e abrangente a sua explanação. E eu quero chamar a atenção aqui também para alguns pontos da sua fala, especialmente no que diz respeito aos efeitos toda a política que tem sido construída em termos de Nova BR, de IREP, de Free Flow, de pesagem em movimento, dos efeitos que podem ser gerados diretamente para os usuários. O que a gente está falando, em última instância, né, e como representante do setor de concessão de rodovias, eu acredito que possa fazer esse comentário. O que a gente está testemunhando aqui é uma grande transformação na experiência que o usuário tem ao transitar nas rodovias brasileiras. Então, o que importa não é apenas a entrega das obras, mas são obras que modifiquem o local, o ambiente de trabalho do transportador, do caminhoneiro, que permitam que as pessoas elas possam viajar com muito mais fluidez, muito mais segurança, muito mais conforto.
Para destacar, entre todas as iniciativas que o Alessandro comentava conosco aqui, vale a pena chamar a atenção do Free Flow, ou chamar a atenção para o Free Flow. O Free Flow é uma metodologia que já é aplicada em outros países, Estados Unidos, União Europeia, e que permite que haja um pedagiamento automático dos veículos proporcionalmente ao trecho consumido, vamos chamar assim, ao trecho percorrido. Isso significa não só uma maior justiça em termos de contribuição, em termos de pagamento por parte dos usuários, mas isso também transforma a experiência do usuário. Ele não tem que interromper a sua viagem, ele não tem que parar o carro. Às vezes, ter que se valer de numerário em espécie, dinheiro, caixa, para poder realizar o seu pagamento e depois seguir adiante na sua viagem. Com o Free Flow, há um incrível ganho em termos de fluidez, em termos de redução do tempo de viagem, sem falar na redução de emissão de CO2, que também vai ser viabilizada na medida em que a tendência, no futuro, todas as praças de pedágio elas sejam extintas e que nós tenhamos essa modernidade aplicada junto a todos os corredores hoje concedidos. Mas, também linkando o que o Alessandro nos colocava com a fala do Luciano, a conectividade. Vai chegar o momento, em virtude de tudo que tem se pensado para as novas rodovias, não só as rodovias sob concessão, mas mesmo aquelas administradas pelo DENIT, vai se chegar o tempo em que nós vamos olhar para trás e nos lembrar das rodovias que não tinham internet. E isso vai ser cringe, isso vai ser antiquado, isso vai ser quase irreconhecível pelas gerações futuras. E não estou falando de gerações futuras para daqui a 30 anos, não. A gente pode, num curto espaço de tempo, ter a iluminação, a conectividade de todas as nossas rodovias. E o que isso significa em termos de segurança, de geolocalização, de planejamento, de amparo que pode ser oferecido para vários motoristas, para vários passageiros. Ou seja, de fato, o que a gente tem hoje, em virtude de tudo que se tem pensado no âmbito do Ministério da Infraestrutura e por outros estados, que tem advogado muito bem a pauta de investir, de transformar todo o nosso portfólio, todos os nossos ativos, o que a gente está aqui verificando é uma mudança sem precedentes, sem precedentes. A gente precisa ficar atento ao que está acontecendo, precisa acompanhar e, mais ainda, a gente precisa apoiar essas boas ideias, porque são ideias tecnicamente sustentadas, que têm um propósito e que têm efetividade. Não por outra razão, a ABCR, que é a Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias, congrega 47 concessionárias todo o país, firmou de muito bom grado um acordo de cooperação técnica com o Ministério, e nós temos tido aí um diálogo muito proveitoso para o apoio, para a construção, para a elaboração dessas melhorias. Então, são cenas dos próximos capítulos, mas eu volto a dizer, não são cenas de capítulos muito distantes, mas imediatamente a gente vai viver uma nova era no tráfego, no trânsito nas rodovias brasileiras. Muito obrigado, Alessandro. Acho que pudemos falar bastante sobre rodovias. Chegou o momento de a gente continuar no âmbito dos transportes terrestres, mas migrar aqui para um outro setor que também vivenciou importantíssimas modificações no recente prazo, para falar por todas. Nós temos aí a figura das prorrogações antecipadas, os novos leilões de ferrovias que estavam adormecidos, ninguém mais acreditava na agenda de investimento em ferrovias no Brasil, e ainda há outras ideias também extremamente relevantes que envolvem um novo modelo regulatório para esse setor. Eu queria, portanto, chamar o Ismael Trinks, que é o diretor do Departamento de Transportes Ferroviários, para comentar um pouco sobre essas inovações que a gente também observa nas ferrovias. E, Ismael, se você me permitir, eu quero me valer aqui da tradição e dividir com você duas perguntas para também orientar a sua fala e para que todos possam acessar as informações que você tem para compartilhar. A primeira pergunta envolve o famosíssimo PLS 261 de 2018, que é o projeto de lei em tramitação hoje no Congresso, que trata das autorizações para o âmbito das ferrovias. É um projeto de interesse do Ministério, de interesse do ministro Tarcísio,
e a gente queria que você nos dissesse por quê que é tão importante esse projeto e quais são as inovações para o setor ferroviário, quais são os benefícios que os usuários em geral terão. Ele venha à tona, ele seja aprovado, caso o regime das autorizações ele vingue. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu quero fazer remissão aqui a um evento que ocorreu em Anápolis sobre a criação do Centro de Excelência em Transportes Ferroviários. E a gente queria também ouvir um pouco mais sobre isso, né? O que está por detrás desse Centro de Excelência em Transportes Ferroviários e que inovações esse centro permitirá que sejam trazidas para o setor. Então, cumprimentando, transfiro de imediato, Ismael, a palavra para você. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar meus colegas aqui de secretaria, os diretores Luciano, o Alessandro, tomara que eu consiga expor como eles fizeram, e queria cumprimentar principalmente o Marco Aurélio, uma pessoa excelente, que eu tenho uma admiração imensa, gigantesca, desde a época da PPI. Foi assim, aprendi muito com você, sabe? Muito bom aqui, é um privilégio poder você estar moderando aqui nosso painel. Bom, pessoal, primeira pergunta sobre, então, o conhecido PLS 261 de 2018. Bom, o que esse projeto de lei traz? Ele traz, na verdade, a criação do Instituto da Autorização Ferroviária. É algo que você não tem hoje, né, no setor, por óbvio, mas que já teve muito sucesso em outros setores de infraestrutura no Brasil. Telecom, setor portuário, energia, óleo e gás. Então, a nossa ideia é, utilizando, né, esses setores como benchmark, a gente espera ter um sucesso muito semelhante, né, ao que esses outros setores tiveram, e é por isso que a PACE está tão interessada no assunto e realmente está fazendo todos os esforços possíveis para que esse PLS seja realmente convertido em lei, né? Bom, antes de tratar um pouco das vantagens da autorização, eu gostaria de deixar um pequeno cenário de como é que está a situação hoje do Brasil com relação às ferrovias, tá? Todo mundo já sabe dos grandes números, né? Nós temos hoje uma malha de aproximadamente 31 mil quilômetros de ferrovia, né? Pode até parecer muito, né, para quem não conhece muito o setor, mas na realidade não é, né? A nossa malha, ela vem desde 1922, o Brasil já tinha 29 mil quilômetros, então de 22 em quase um século, a gente aumentou 2 mil quilômetros de ferrovia em extensão, né? Isso é muito preocupante para um país de dimensões continentais. Se nós pegarmos uma comparação com os outros países com características semelhantes, aí Estados Unidos, Rússia, pegarmos a China, a Índia, o Brasil é, de longe, o que tem a menor participação do modal ferroviário na matriz de transporte. Tá? Hoje, nós temos aí em torno de 18%, né, dessa participação. Já foi 15% alguns anos atrás, depois dessas inovações que o próprio Marco Aurélio trouxe, nós aumentamos em torno de 3%, tá? Na participação, é algo bastante relevante, mas não é o suficiente. Como, né, o Marco falou, a gente retomou a agenda de novas concessões ferroviárias, tivemos aí a concessão da Norte-Sul, tivemos agora o trecho da FIOL, né, de Delta a Itité, na qual a gente vai assinar o contrato a princípio no mês que vem, em setembro, contrato de subconcessão. Vamos aguardar, pessoal, o Ismael entrar novamente? Por favor, Ismael. Realmente aqui a gente está com um pequeno problema de conexão aqui no Ministério, mas também estamos enveredando todos os esforços possíveis para conceder também a Ferrogrão. Entendemos também esse vai ser uma ferrovia assim, muito importante, disruptiva, né? Realmente levando a carga em volume relevante para o Arco Norte. Outro ponto não trazido aqui pelo Marco Aurélio, mas que eu acho que é bastante importante, é a inovação, que faz referência ao Instituto do Investimento Cruzado. Não sei para quem sabe, mas
não sei quem sabe ou não tem conhecimento desse assunto, mas é um instituto trazido pela Lei 13448 de 2017, na qual se utiliza recurso de outorga para poder construir, né, fazer investimentos no setor ferroviário. Então, na prorrogação da Estrada de Ferro Vitória Minas, nós utilizamos um valor aproximado de 2,3 bilhões, diminuímos esse valor da outorga e, na contrapartida, a Vale vai entregar para o governo federal um trecho de 383 quilômetros da FICO, né? A ferrovia vai chegar no Mato Grosso, que é hoje o maior produtor de soja do Brasil, e que só tem uma. Hoje nós temos uma única ferrovia no sul do Mato Grosso, até Rondonópolis, que é um trecho concedido à Rumaria Norte. Então, a nossa esperança é que quando nós concedermos a FICO, ela gere uma nova outorga, essa outorga possa ser usada novamente para fazer um outro empreendimento ferroviário e assim você ter um ciclo de empreendimentos de infraestrutura utilizando unicamente recurso privado, né? Sem precisar, claro, de OGU no momento de gestão orçamentária que estamos passando, que realmente não sabemos ainda quando vamos sair, né? Então, temos que ser inovadores e utilizar as armas que nós podemos nesse momento, né? Bom, mas voltando agora ao momento, na questão da autorização ferroviária, hoje, a despeito de termos 31 mil quilômetros de ferrovias, em torno de 10 mil estão sem operação ou, assim, uma situação de ociosidade, digamos, né? É um terço da malha. Então, você não está utilizando por quê? Porque uma malha muito antiga, numa época em que a carga estava num local diferente, né? Você tinha mais produção de carga de baixo valor agregado, de grande volume na região sul-sudeste, e essa carga hoje, naturalmente, ela migrou para a região centro-oeste, norte e nordeste, e a região sul-sudeste, né, ela se desenvolveu, né, aumentou o parque industriais, aumentaram as cidades, e hoje aquela ferrovia não tem aquele volume necessário para viabilizar a operação ferroviária, e ela acaba por ser subutilizada ou até tornada sem operação. Então, esse instituto vai viabilizar muito o Instituto da Autorização para se retomar as obras nesses locais. Por quê? Porque a autorização ela tem o condão de tirar a camisa de força regulatória que você tem numa concessão, né? Por quê? Porque a autorização é muito mais flexível. Comparando, né, fazendo uma comparação entre uma concessão e uma autorização, de acordo com o PLS 261, a gente pode colocar aqui algumas características bem relevantes, tá? Por exemplo, na autorização, você tem livre oferta de capacidade, você não é obrigado a ter reserva de capacidade, né, uma capacidade ociosa esperando que um terceiro opere na sua linha. Isso é muito complicado, tá? Assim, hoje nos contratos de concessão a gente tem em torno de 10% da capacidade, ela precisa ser reservada para terceiros interessados. 10%, aí se verifica, né? Malha Paulista está colocando 5 bi. Nesses 5 bi, em torno de 500 milhões, ela está colocando a infraestrutura para deixar ociosa, esperando um terceiro, né, que ele utilize a janela. Isso é muito complicado, assim, é um investimento muito pesado ferroviário, e para ele ficar assim na dúvida, na ociosidade, diminui muito a atratividade do setor privado. Outro ponto importante são as metas, né? Enquanto na concessão é muito regrado, você tem meta de desempenho de toda forma, meta de produção, meta de idade, média de frota. Na autorização você não tem isso, você só tem metas de segurança. A única coisa, o único ponto que o governo não abre mão, claro, é da segurança. Mas ele pode, um autorizatário pode, no início da operação, utilizar um material rodante mais antigo, digamos, e ele vai se capitalizando, vai aumentando ali o volume de capacidade de transporte, vai modernizando, né, o material rodante, enfim, e vai gerindo o fluxo de caixa, né, do negócio. Outro ponto muito importante, tá? A ferrovia na autorização é privada, então não há que se falar, a não ser em casos excepcionais, de reversibilidade de bens. O bem ele é privado e ele opera da forma que ele achar melhor, exatamente como é normalmente um negócio privado, né?
E o importante também é a questão do caráter de perpetuidade. Hoje, as autorizações elas têm um tempo limitado, por óbvio, no contrato, né? No caso ferroviário, de 25 a 99 anos, porém as prorrogações são sucessivas. Então, você tem um caráter de perpetuidade e esse modelo de negócio exige, né, por investimentos tão pesados. Aí, então, o tempo de amortização é muito melhor. O privado pode ir lá, faz a ferrovia dele, pode amortizar em 30, 40 anos, como ele achar melhor. Depois disso, fazer mais uma extensão ferroviária para amortizar novamente mais 30 anos. Não tem problema. Porque o negócio dele permite com que ele tenha essa flexibilidade para amortizar o investimento dele realizado. Bom, além disso, então, da autorização, que realmente é a saída que o governo pensa em se retomar, né, esses trechos abandonados, você consegue aí, nesse modelo, viabilizar para volumes menores, para uma carga containerizada, refrigerada. Isso é muito importante. Durante o processo do PLS 261, nas contribuições do governo para o atual relator no Senado, nós conversamos com mais de 40 entidades, entre entidades públicas e privadas. Tá? Para quê? Para colhermos sugestões, né, ouvir o mercado, verificar o que é importante para ele, o que faz a diferença numa autorização para que ela não seja, no final do dia, uma letra morta. E foi muito interessante, tá? Assim, levantamos que, saindo da autorização, de forma realista, não é uma forma otimista, não é pessimista, uma forma realista, teríamos aí um incremento de 30 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Só dessas entidades que nos procuraram, que foram desde associações, como a BPA, Associação Brasileira da Proteína Animal, quanto a FedEx. A americana também procurou fazer ferrovia, não nos falaram qual era o trecho de interesse, sigilo do negócio, mas para verificar a gama de entidades, né, que procuram e verificam na autorização uma chance realmente de fazer uma ferrovia no Brasil ou recuperar um trecho abandonado. Bom, o PLS 261, além disso tudo, ele tem um ponto muito importante para a retomada do transporte ferroviário, que é qual? É a questão do projeto associado. Acho que todo mundo também tem ciência que hoje o transporte de passageiros, ferroviário, metroviário, normalmente é subsidiado. Você não consegue colocar na tarifa da passagem um real custo de se manter um transporte desse tipo, né? Então, porque senão ninguém utilizaria. Então, ele precisa ser subsidiado, e a gente sabe da dificuldade que o governo tem em fazer esse tipo de subsídio. Então, o projeto associado vai ajudar muito nessa tarefa. Isso foi utilizado como benchmark, por exemplo, o Japão. No Japão, hoje, o projeto associado, a receita dele, essa receita alternativa, né, gerada pelo projeto associado, chega, em alguns casos, em 80%, tá? De todo o cúmulo dele de receita do negócio. O que seriam projetos associados? A gente está falando de colocar um shopping numa estação de passageiros, a possibilidade dele fazer lá um prédio residencial, comercial. Então, essa inovação, também trazida dentro do PLS 261, ajudará muito a retomar o transporte de passageiros do Brasil. Tá? Dessas 40 entidades, pelo menos 6 delas vieram exatamente tratar do transporte, de uma retomada de transporte de passageiro, utilizando hoje a malha abandonada no meio da cidade. Uma malha que, para o transporte de carga, pode ser um complicador, pode gerar conflitos urbanos diversos, mas quando você transforma ela, tira a carga dela e coloca o passageiro, ela vira uma solução. Exatamente porque ela está no meio da cidade, num trecho em que, se não tivesse lá essa faixa de domínio, seria impossível a gente desapropriar algo desse tipo, cortando uma metrópole. Então, a gente tem uma grande saída para a mobilidade urbana em diversos municípios do Brasil, principalmente, de novo, na região sul e sudeste. Né? Mas aí a gente tem, por exemplo, malha da Transnordestina, no Nordeste, exatamente aí no Nordeste, cortando vários estados. A malha está, todo mundo sabe, ela está sem operação há décadas,
e você pode utilizar aquela faixa de domínio para fazer um VLT, fazer um trem de passageiros, né, fazer, em último caso, até um BRT, e realmente ter outro tipo de receita e uma solução para aquele entorno, né. Bom, outro ponto bastante interessante, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas outro ponto interessante é a questão da adaptação de contratos. Tá? Essa foi outra sacada muito interessante do PLS 261. E o que seria isso? Na verdade, quando nós tivermos uma autorização brigando, eu digo competindo, concorrendo com uma concessão, a concessionária ela pode se adaptar o contrato para o modelo de autorização. Adaptação apenas do ponto de vista regulatório. A ideia é realmente tirar as entraves regulatórias da concessão para que elas possam brigar em pé de igualdade. E isso, no final, vai gerar uma diminuição da tarifa, uma diminuição natural da tarifa, que eu acho que todo mundo sabe que o principal ponto que a gente verifica para diminuir tarifa, diminuir preço é concorrência. Então, essa é outro grande lance do PLS 261, é gerar concorrência, e ao invés de gerar reequilíbrio para o concessionário, você dá essa ferramenta, né? Concessionário, você pode, então, se adaptar, e agora vocês estão em pé de igualdade, vão baixar preço, vão obrigar a ter tarifa barata. Então, essa é a questão. É um ponto muito importante também, trazido aí no ordenamento do PLS 261. Bom, eu acho que sobre isso acho que eu já tratei. Tem um ponto importante também. Olha como é fácil verificar a importância desse assunto para o setor e para o país, tá? Enquanto o PLS 261, né, ele data de 2018, nós estamos há 2 anos aí pelejando para que o projeto de lei se torne uma realidade, nós já temos 3 estados que já têm autorizações ferroviárias estaduais, né? Nós temos o Pará, nós temos o Mato Grosso e temos Minas Gerais. E também já sabemos que Mato Grosso do Sul e Paraná também estão com as suas minutas de autorização ferroviária em andamento. Então, no final do dia, a gente está falando de 5 estados, né? Dos maiores que a gente tem, já estão verificando, se antecipando a legislação federal e colocando, né, nos seus respectivos estados a possibilidade de fazer uma autorização ferroviária. Claro, isso, né, no final do dia limita muito. Normalmente a ferrovia transcende um único estado, né? É um empreendimento no qual a viabilidade é acima de 500 quilômetros, ele transcende os limites do estado, mas mesmo assim, devido a essa chance de se ampliar a infraestrutura ferroviária, os estados já estão se antecipando, e isso mostra a relevância do assunto e como é importante retirarmos aí o PLS 261 do Congresso e colocarmos realmente, convertermos ele em lei, né? A gente precisa organizar isso a nível federal, tá bom? Bom, sobre esse assunto era isso, então vou tratar agora do outro ponto, mais relacionado ao Centro de Excelência em Transporte Ferroviário. Bom, isso é uma outra inovação ferroviária, tá? Que surgiu da necessidade também preemente apresentada por várias entidades aqui ao Ministério, não só entidades, a indústria, né, a Bifer está nos ajudando muito, né, a Bifer, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a academia nos procurou, né, conversamos aí com o INE, com o Unicamp, Universidade Federal de Santa Catarina, e verificamos a necessidade de criarmos institutos, fortalecermos os institutos de pesquisas que a gente tem hoje no Brasil. Não sei se você sabe, o setor ferroviário é o único setor de transporte que nunca teve na sua história um instituto de pesquisa ferroviário dedicado à tecnologia ferroviária, né? E a gente verifica na prática as consequências disso, né? Utilizamos aí normas no geral, ou normas internacionais, ou normas que estão em certa parte até replicadas do setor ferroviário, do setor rodoviário. Então a gente verifica a necessidade de realmente atacarmos agora, nesse momento desse boom ferroviário, a gente precisa também atacar o desenvolvimento tecnológico nacional e não dependemos mais dessa tecnologia estrangeira, né? Vou dar um exemplo. Pista de testes.
para material rodante. Nós não temos hoje no Brasil nenhuma pista, claro, não tem na América Latina, né, pista de teste ferroviária. Na verdade, no mundo você tem poucas pistas de teste, né, você tem na Europa, na Alemanha, na Suíça, você tem no Japão, a China também agora está construindo a dela, quase todas voltadas ao transporte de passageiros. A pista de teste para transporte de carga hoje relevante, já que a gente tem no Colorado, nos Estados Unidos, e todo o material rodante do Brasil precisa realmente ser testado, certificado lá nos Estados Unidos. Então, precisamos criar uma pista de teste no Brasil, já estamos em conversa com a Bifer, com a academia, estamos pensando em algo não muito grande, algo de 2,5 km de extensão, é um circuito, 2,5 km, mas que resolve 75% dos testes que são realizados em uma estrutura de 70 km, como você tem no Colorado. Então, a gente precisa começar pequeno, fazer algo desse nível, que a gente consegue fazer relativamente rápido e resolve boa parte do problema, né? Estamos, como eu falei, então, em conversa com relação a isso. Esse é um dos pontos tratados no Centro de Excelência de Transporte Ferroviário. Então, com relação a isso, o governo de Goiás, ele nos cedeu, né, assinamos um termo de cooperação e agora um protocolo de intenções para que o município de Anápolis ele seja o centro de convenções, é uma área gigantesca, em torno de 3 hectares de área coberta, totalmente novo, moderno, ele está cedendo a custo zero para o governo, para instalar lá exatamente os laboratórios e iniciarmos pesquisas que a gente não faz hoje no Brasil. E aí, nesse sentido, também queremos utilizar um investimento cruzado, como eu falei, ao invés de fazer ferrovia, a ideia é utilizarmos para adquirir laboratórios que a gente não tem no Brasil. A ideia não é replicar laboratórios que, como eu falei, você já tem na Unicamp, algum Gínamo, você tem no IME, você tem em Santa Catarina. Então, a ideia é trazer aqueles laboratórios que a gente não tem e criarmos uma expertise nova para isso. A Bifer está nos ajudando, a indústria está indicando realmente laboratórios que são úteis, né, úteis do ponto de vista da indústria, todos eles, no geral, são úteis do ponto de vista acadêmico, mas se a gente queria algo que realmente pudesse gerar emprego, gerar desenvolvimento tecnológico na indústria, né, gerar receita, tributo. Então, a gente está fazendo esse trabalho, está sendo bastante legal, muito gratificante. Bom, e a outra parte do Centro de Excelência é o outro pilar, que é o pilar da capacitação. Nós estávamos verificando aqui internamente e, rapidamente, se tivermos todo o investimento ferroviário esperado, nós não vamos ter profissionais no Brasil capacitados para dar conta da demanda. E aí, claro, a ideia não é importar profissional, a ideia é realmente capacitá-los. No primeiro momento, queremos fazer cursos de pós-graduação, pegar realmente hoje profissionais que estão sem emprego, né, profissionais de outras áreas de engenharia, engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, capacitá-los, né, fazer uma pós-graduação ferroviária, exatamente aonde está a demanda hoje lá, que precisa ser suprida, e recolocar esse profissional no mercado e não importar profissionais, né? Então, o outro pilar não tecnológico é realmente o de capacitação, que também está em vento em popa, e aí até fim do ano, início do ano que vem, se Deus quiser, a gente já vai começar com a primeira turma de capacitação de profissionais do setor ferroviário. Bom, Marco Aurélio, eu acho que era isso, tá? Agradeço a todos aí o tempo e a oportunidade. Obrigado. Excelente, Ismael. Fica evidenciado que a gente também tem no âmbito ferroviário um pacote de iniciativas transformadoras. E, de fato, a agenda ferroviária era uma agenda desacreditada, uma agenda abandonada, como alguns trechos que você mencionava aqui. Então, esse resgate da pauta ferroviária ela é importante para a multimodalidade no Brasil, para o incremento da competição pelas cargas, isso é importante, e da mesma maneira para o incremento da competitividade do país, para a redução do custo do Brasil. É disso que a gente está falando. Sobre o PLS 261, é importante dizer, como você já colocou, que não se está inventando a roda.
Na realidade, já há setores que têm funcionado muito bem com autorização, tal qual é o caso dos portos. Penso que replicar essa mesma experiência para o âmbito ferroviário possa ser realmente algo muito inovador e muito benéfico. Nomeadamente, para aqueles trechos que você colocava, entre municípios ou dentro dos municípios, as famosas short lines. Há uma expectativa muito grande de que essa metodologia de transporte de curto trecho possa ser viabilizada a partir das autorizações. Falo, né, por mim, como uma pessoa que estuda e que gosta de infraestrutura, não falo aqui pela BCR porque nós somos focados em rodovias, mas por mim eu quero realmente ressaltar aqui que nós desejamos, eu desejo, torço para que esse projeto de lei possa ser convertido e para que as mudanças que a gente consegue antever com ele possam ser implementadas. E da mesma maneira, merece todo o enaltecimento a iniciativa da criação do Centro de Excelência em Transporte Ferroviário. Espetacular essa ideia, que casa com o que o Luciano falava logo no início, que casa com uma visão estratégica de planejamento. Não dá para colocar tantos ativos na rua sem se ter pessoas pensantes, pessoas habilitadas a trabalhar nesses novos ativos. Então, parabéns pelas iniciativas, parabéns pelo trabalho que todos vêm desenvolvendo. Acredito que com isso a gente tenha chegado ao fim das nossas explanações. Eu quero agradecer e cumprimentar mais uma vez o Brasil Export por tornar realidade o Nordeste Export, fazer e promover esse périplo de informações sobre o que está acontecendo na infraestrutura brasileira para as distintas regiões do país. Mais pessoas precisam entender o que nós estamos vivendo. Mais pessoas precisam entender para apoiar e para vivenciar todas essas mudanças na nossa infraestrutura logística, na infraestrutura de transportes brasileiros. Luciano Lourenço, Alessandro Richard, Ismael Trinks, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês têm conduzido, pela capacidade de diálogo, pela habilitação técnica, pela postura republicana como vocês têm trazido, como vocês têm tratado todos esses temas de infraestrutura. O Ministério de Infraestrutura, ele vai fazer história. E vocês são coautores dessa história virtuosa que está sendo construída. Então, mais uma vez, agradecendo ao Nordeste Export, eu declaro encerrado o nosso painel. Devolvo a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Marco Aurélio de Barcelos Silva, também ao senhor Alessandro Reichers, também ao senhor Ismael Trinks e ao senhor Luciano Lourenço da Silva pelo importante painel dentro do Nordeste Export. Os nossos agradecimentos a todos vocês. Nós faremos um intervalo e voltaremos às 13h45 com o Nordeste Export. Obrigado.